muito séria agora, viu? Sabia que 1 a cada 6 adultos possuem algum grau de perda auditiva? Como é que a gente identifica? Como é que a gente resolve esse problema? Muitas vezes a gente até nota a pessoa com dificuldade de ouvir, mas aí ela fica com receio de dizer, não, peraí, repete de novo, eu não compreendi, eu estava distraído. A gente vai receber aqui no estúdio, a partir de agora, o médico otorrinolaringologista, doutor Adriano Sérgio, para conversar conosco sobre essa temática, que muitas vezes é tabu para quem está sofrendo, né, doutor Adriano? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos os telespectadores com você. Realmente a perda auditiva é um assunto tabu. É um assunto tabu porque as pessoas não aceitam, muitas vezes, admitir que tem a perda auditiva. Isso gera muitos problemas, isso acaba gerando muita insatisfação e esse problema de aceitação, realmente eu acho que hoje é muito mais é maior do que a própria perda. Ou seja, prolonga um sofrimento porque poderia ser resolvido com atitude simples, né, doutor Adriano? Isso, na verdade, se você levar em conta aquele dado que você falou, que a população... Se a gente levar em conta que a população do país está envelhecendo, as pessoas estão ficando mais velhas, muitas das pessoas vão desenvolver perda auditiva, certo? Imagina essas pessoas que não admitem que tem a perda, se isolam, acabam não vivenciando momentos como ir para a igreja, conviver com a família, porque se isola, vai fazer o tem vergonha, né? Então isso gera também depressão e outros fatores associados. Então é um problema muito importante a perda auditiva. Quais são os sinais de perda auditiva? Olha, a gente poderia dividir sinais tanto na criança, né? Porque a perda auditiva ela pode ser diagnosticada no recém-nascido. Você acabou de nascer, aquela criança que não responde a estímulos, não responde a som. Muitas vezes ela é diagnosticada erroneamente como autista, né? E na verdade ela tem a perda auditiva. Então essa criança precisa fazer alguns exames para identificar. Já no adulto, que é aquele que já falou e vai evoluindo com a perda, geralmente é aquele adulto que começa a trocar as palavras, começa a escutar e entender diferente. Aquele adulto que tem essas características, geralmente ele está caminhando para a perda. Muita gente nem sabe como é que funciona a nossa audição. A gente preparou aqui uma imagem para o doutor Adriano Sérgio explicar como é que funciona a nossa audição, né, doutor Adriano? Como é que o ouvido funciona? Na verdade, quando a gente está conversando aqui, eu e você, o som vai chegar para dentro do ouvido, ele vai ser transmitido pelas ondas sonoras, né? Como está nessa imagem. Essa transmissão vai fazer vibrar uma membranazinha que todo mundo sabe que existe, que está lá no final do conduto. O conduto auditivo é esse canal onde o pessoal erroneamente coloca o cotonete. E vai fazer vibrar o tímpano. Esse tímpano, atrás dele, a gente tem 3 ossinhos. Esses ossinhos vão vibrar. É como um mecanismo de empurrada mesmo desse ossinho. E lá dentro tem uma estrutura que é cheia de líquido, chamada cóclea. Essa estrutura, esse líquidozinho vai fazer com que célulazinhas pequenininhas sejam ativadas e produzam energia. E quando vem a produção de energia, é levada pelo nervo auditivo. E esse nervo auditivo vai levar esse impulso até o cérebro, onde a gente vai converter isso aí no que a gente entende como palavra. Né? Como e isso linguagem, é assim que a gente consegue ouvir. É tão interessante, né? E a gente vê a perfeição, né, doutor? É uma coisa impressionante. As pessoas podem pensar que perda auditiva tem relação somente com o envelhecimento. O Adriano, você já falou aqui que pode uma criança nascer com perda auditiva, né? Mas com o passar dos anos, é mais provável que aconteça? Na verdade, as crianças, elas podem, numa proporção, nascer já com a perda, né? Principalmente o maior fator é genético. Existe nas mulheres, antigamente, a rubéola era um fator, até a vacinação, né? Você até agora há pouco falou sobre vacinação, e a vacinação para a rubéola preveniu muito a perda auditiva também. E essa perda no adulto, né? De acordo com também a programação genética familiar, é muito importante ver, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem perda auditiva, é bom saber. E a família tem? O seu pai teve perda, sua mãe teve perda, seus irmãos, geralmente tem um componente familiar. Minha avó morreu com 96 anos e escutava até uma moeda caindo no chão. Né? Então, tem muita coisa, além também de outros fatores que podem levar à perda. Exposição a ruído, pessoal que trabalha com evento, que teve até agora que passou uma necessidade no Covid, mas quem trabalha perto de som, pessoal que trabalha com exposição intensa por trabalhar, por exemplo, aquele cara que brita no chão. Então, tudo isso, na verdade, pode levar à perda. São N fatores. Teve uma pergunta de telespectadores justamente sobre a hereditariedade. O avô, por parte de mãe, era surdo-mudo. Minha mãe, depois de adulta, na terceira idade, começou a perder a audição. Um ouvido ela perdeu a audição, no outro está bem comprometido. Eu e meus irmãos também podemos ter o mesmo problema? Sim, podem ter o mesmo problema.
né? A gente aí teria que fazer um exercício de futurologia, mas a Sim. gente não tem como fazer. Então, como é que a gente pode avaliar isso? O ideal é que essa pessoa faça consultas com o otorrino para fazer o exame da audição, que é conhecido como audiometria, onde a gente vai avaliar se você está com perda, se você está caminhando para ter perda e qual o tratamento. Hoje eu costumo dizer que perda auditiva só fica surdo, infelizmente, quem não tenha ou condição de buscar ajuda médica ou condição de custear a parte do tratamento. Embora o SUS hoje tem grandes programas também de reabilitação auditiva. Ou quem não tem a informação, sabe, doutor Adriano, que muitas vezes fica assim, ó, como a gente começou o nosso papo aqui, calado, sofrendo sozinho, sem querer contar ninguém da família. Inclusive, a gente vai falar agora dos tipos, né, de perdas auditivas, porque existem características diferentes, né, doutor Adriano Sérgio? Sim, a perda auditiva, na verdade, ela pode ter... É bem fácil de entender. Se você não consegue fazer o som chegar lá naquela área que eu falei que vai ser transmitido por energia, o seu problema é conduzir o som. Essa é uma perda condutiva. Aquela área que faz a formação da energia, ela, na verdade, ela transmite para o nervo. Então, quando ela faz isso, a gente está falando de uma coisa que é sensório neural, ou seja, a parte da condução está boa, mas o nervo, que é quem vai produzir a energia para isso aí, ou a estrutura que produz para o nervo, não estão trabalhando bem, não estão funcionando direito. Então aí a gente tem sensório neural. E tem pessoas que podem ter os dois. Nem o som chega direito e nem a parte do nervo vai trabalhar adequadamente. Então o que é que a gente chama disso aí? Mista. Então, na verdade, ou é uma perda condutiva ou sensório neural mista. A gente tem que investigar para poder descobrir o que é que está levando àquela causa. E muitas vezes a tecnologia é a saída, né, doutor Adriano? Porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com o doutor Adriano e ouvindo as orientações de Desirê através de um ponto eletrônico que poderia muito bem funcionar como um aparelho para facilitar a comunicação. Estou aqui, é pequenininho, ninguém nem vê que está atrás da minha orelha, uso todos os dias e se eu não contasse para vocês, vocês nem saberiam. Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha de usar isso aqui. Não querem mostrar ou não procurar ajuda. Não, vou ficar com aquele aparelho. Gente, depois você usa isso aqui, depois você aprende a usar ponto eletrônico, você não quer outra coisa na sua vida. Você aprende, eu estou falando com você, Desirê está falando comigo aqui e as coisas continuam fluindo, né, doutor? Existe um preconceito. Eu não sei se é a necessidade de não querer se aceitar como portador de perda, né? O estigma daquela palavra que existia no passado, surdo, sim, certo? E aí se considera que o aparelho auditivo é um grande problema. Se você for parar para pensar aqui, no estúdio mesmo, pessoas acima de 40 anos vão ter um problema visual. Acima dos 40 começa a mão a ficar curta, certo? E todo mundo aceita usar óculos, porque é moda. Mas usar um aparelho causa estigma. Então, o aparelho auditivo é uma das soluções que a gente tem para reabilitar a audição. A gente tem aqui diversos tipos, né, doutor Adriano? Os aparelhos auditivos, eles podem ser retroauriculares, que é esse tipozinho que vai atrás da orelha, como um ponto, esse parece um ponto eletrônico. Aqui, ó. Eles podem ser do modelo concha, que é um aparelho que se ajusta na parte interna, sim, ou ele pode ser o intra, que é um menorzinho de todos, que você nem vê a necessidade do aparelho. Logicamente que isso aqui a gente está falando igual um som. Se você pega uma caixa de som muito pequenininha, ela vai trabalhar até um determinado volume, depois ela dá distorção. E assim também é com o aparelho. Se você tem uma perda muito intensa, você vai precisar de mais som. Entendi. Então, geralmente, você precisa de um aparelho mais potente, mais robusto, certo? E isso quando a gente está falando dos aparelhos auditivos, porque quando a gente, além de que o aparelho não produz, não tem como trabalhar, como naqueles casos que a gente falou que o problema está lá onde produz energia para o nervo, a gente também tem hoje a solução do implante coclear. A gente tem aqui, né, doutor Adriano? Tem, nós temos aqui o implante coclear, que é uma solução em que parece um aparelho auditivo, mas na verdade a gente está transmitindo energia para dentro do nervo através de um implante em que a gente coloca isso aqui dentro do ouvido para formar energia. Gente, então, olha que coisa incrível. Hoje em dia, você imagina que é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores... uma das coisas que mais gratifica a gente como otorrino é quando você pega uma pessoa com perda auditiva ou uma criança que nasceu surda, você coloca o implante e quando você liga depois de um mês, você vê aquela cara daquela criança que diz: estou no mundo dos sonhos, o que é isso? Ou você pega um adulto que vinha escutando normal e teve algum acidente ou então perdeu a audição pelo tempo e ele volta a ouvir.
Isso é assim, são cenas de chorar. Eu lembro que teve um vídeo que circulou muito, tornou um viral, de uma criança que não ouvia, e quando ela coloca o aparelho, e aí ela começa, e ela fica espantada e reconhece a fala da mãe. E é uma coisa linda, né, gente? Sobretudo é qualidade de vida, né? Que é isso que a gente tem que semear pelo longo da nossa vida. A Vilma, inclusive, traz uma questão dessa. A mãe dela tem 56 anos, é uma mulher jovem, começou a confundir várias palavras e a falar em, como você comentou aqui. Isso muitas vezes. A Vilma disse, pode ser perda auditiva? É um dos sinais, né, doutor? É um dos sinais. Se você for lembrar, aqui na casa, no SBT, tem um programa Praça é Nossa. Sim. E um dos quadros mais famosos era a Velha da Praça. Verdade. Porque ela, na verdade, tinha um envelhecimento da audição e ela ia perdendo a capacidade dos agudos e por isso ela fazia muito em ou trocava as palavras. É uma característica clássica da perda auditiva, principalmente com o tempo, quando você vai perdendo a capacidade com o som. Ô, Vilma, então vamos fazer o seguinte, já marcar um otorrino para fazer. Eu acho que o exame inicial é a audiometria, né, doutor? Na verdade, o exame inicial é a gente dar uma olhada, fazer uma otoscopia, ver se realmente o ouvido tem alguma coisa e, depois de diagnosticado como está o conduto auditivo, fazer a audiometria para avaliar o estado da audição. Muita gente está trazendo sintomatologia pós-Covid, viu, doutor Adriano? Inclusive, uma telespectadora comentou conosco que depois da Covid, ela está percebendo que está perdendo um pouco a audição, às vezes sente um zumbido muito forte no ouvido, como se tampasse, né, os ouvidos. O Covid, o coronavírus, é uma doença relativamente nova, mas as perdas auditivas induzidas por viroses, que levam até às vezes à surdez súbita, são uma coisa que já acontecia. Então, a gente tem que avaliar, porque a gente ainda não sabe muito sobre o vírus, mas isso pode ser uma reação do processo inflamatório que o vírus leva e assim ver perda auditiva, zumbido, tontura, né, que é uma das coisas muito comuns nesse período também. Tem muita gente, criança principalmente, que está com problema, né, sinusite, rinite, e inflama o ouvido. Isso pode muitas vezes levar a repetição, complicação de otite e tudo mais, né? Isso aí, na verdade, é uma característica também clássica daquilo que a gente falou do som não chegar, de perda condutiva. A criança que tem otite porque está com o nariz ruim, ela está cheia de líquido no ouvido, então o tímpano não vibra. Então ela tem que avaliar também para poder tratar. Chiado no ouvido, pode ser uma característica de perda auditiva? A Vera está perguntando, ela tem 59 anos e escuta o chiado no ouvido direto. Isso aí, o que a gente chama de chiado no ouvido, é o zumbido. O zumbido nada mais é do que escutar um chiado na ausência de uma fonte externa. Você não tem fonte nenhuma de som e está escutando um som. As pessoas podem ter perda auditiva ou não com zumbido, mas as pessoas que têm perda, algumas delas vão ter, uma grande parte delas vai ter zumbido como fator de aviso. Parece que o ouvido está dizendo, estou sofrendo, estou aqui, olha, presta um pouco mais atenção a mim, me dá atenção. Vera, dê atenção ao seu ouvido, ele está pedindo aí, tá? Ele está pedindo ajuda. E é muito bom esse papo com o doutor Adriano, que é justamente para trazer esse alerta, para você não ficar sofrendo aí. E a Elisângela também traz, crises de labirintite, pode causar surdez, perda auditiva, doutor? Na verdade, o órgão da audição e do equilíbrio, eles na verdade são quase que o mesmo. Então, quando a gente tem crise de labirintite, do mesmo jeito que a gente pode ter problema no labirinto, a gente também pode ter problema na audição. Não que a crise de labirintite leve ao problema, mas é que como eles trabalham, até o nervo é o mesmo, como eles estão intimamente relacionados, muitas vezes a gente pode ter uma patologia comum a ambos. Não é que vai causar, mas pode ter, né? Mas pode estar associado, pode ser mista nesse sentido. Elisângela, vamos se cuidar, presta atenção. O Júnior disse que eu ouvi dizer que tem pessoas que ao limpar o ouvido com cotonete, fica pior, prejudica a audição cotonete? Na verdade, isso aí é uma coisa que acontece todo dia no consultório. O otorrino até já tem uma frase, todo otorrino já falou isso. O jeito certo de limpar o ouvido é com o cotovelo, porque você nunca vai conseguir colocar. Quem aqui é do interior, do sertão, que tem muita gente aqui que é da capital, mas tem origem familiar, lembra que espingarda de soca parece um cotonete, você aperta, bate. Só que quando você usa o cotonete, até a própria borda dele, ele tira a lateral, mas o meio vai empurrar tudo. Quem tem cera em demasia, quando usa o cotonete, faz fazer o que é fazer a espingarda de soca, vai socando isso para o conduto e vai fazendo com que a cera cole na membrana timpânica e você não escute. Então o cotonete não foi usado para se colocar dentro do ouvido. O jeito certo de limpar o ouvido é com um paninho aqui do lado de fora. O cotonete devia ser usado só aqui fora. Mas aí, às vezes, a pessoa gosta daquela coceirinha gostosa. Doutor, aí é cotonete, é chave de carro, é grampo, é caneta, tampa de caneta, o dedo mindinho, mulher com unha de gel. Olha, eu tô mentindo, gente? Tá todo mundo aqui concordando?
Olha, certa vez eu estava no banco e aí eu sentei ao lado do senhor, ele pegou a chave do carro, eu fiquei passada e colocou no ouvido, aí tava assim, digo, meu Jesus amado, corre risco também, né? Sim, você não deve limpar o ouvido com nada. No interior, muita gente pega um pedaço de capim, corta um pedaço de capim para limpar, às vezes leva fungo para dentro do ouvido com isso. Então, na verdade, o ouvido é para ser limpeza só externa, nada interno. Uma telespectadora, olha, doutor Adriano, que daqui a pouco dizer, separa como é que tá o WhatsApp, viu? Tá bombado. Uma telespectadora comenta sobre a avó dela, que tem 90 anos, ela é surda e tá ficando surda também, porque ela só escuta a TV no volume máximo. O que é que eu faço para não perder a audição de vez? Na verdade, ela quer saber o seguinte, como a avó tem o hábito de escutar a TV muito alta, a gente acaba se acostumando com aquele volume, é isso? Na verdade, ela pode escutar a TV muito alta como um mecanismo compensatório da perda. Entendi. Ela tem perda auditiva, escuta muito alto, não admite que tem perda, diz que só gosta de escutar alto, porque se ela não escuta alto, ela não escuta. E como ela é neta, pode ter também uma característica genética de já estar evoluindo para perda. Então, ela tem que avaliar, porque a pessoa que tem uma perda auditiva, para ela, aquilo ali é o volume que ela escuta. Para aquela que escuta normal, certo? Aquilo ali é desconfortável. Então a gente tem que saber até que ponto está esse barulho desconfortável para a neta e confortável para a avó. E aí, de repente, cuidar das suas, né? Olha o nosso WhatsApp, doutor Adriano. Eu passaria a tarde inteira com você aqui. Deixa eu agradecer você, o carinho, a audiência, vocês que mandam dúvida para cá. Porque você tratar de assuntos muitas vezes tabus, vocês confiam na gente, mandam as dúvidas e a gente faz o máximo aqui para esclarecer. Doutor Adriano Sérgio, está nas redes sociais, dá o Instagram aí, doutor, vá, da clínica, o que o senhor quiser dar, o senhor manda. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar lá no SOS Otorrino, que você vai ver o Instagram lá da página do SOS. E aí você pode tirar alguma dúvida e a gente se coloca à disposição para o que você quiser para tirar as dúvidas. Embora lembre que tem que consultar o seu otorrino, consultar o médico para poder avaliar o seu problema. É isso, obrigada, viu? Fábio Praga, um beijo. Hoje ele não tá aqui não, viu, doutor? Tá com crise de coluna. É a velhice. É a idade. É a idade. Um cheiro, viu, doutor? Obrigada. Seguinte, hoje, 11h15 da noite, você não pode perder, doutor.